A história das sociedades, diz Karl Marx em seu manifesto, é a história da luta de classes. A luta de classes, ela determina caracteres elementares e fundantes de nossa sociabilidade, e dentro do fenômeno que vai gerar a modernidade, ela é fundamental para, por exemplo, determinar os papéis sociais, especificamente para proteger a dimensão dos possuidores do poder real, da capitulação sobre o que é necessariamente ser dominante, ser dominado, ser colonizado, ser colonizador. E esse é um fator com o qual a gente não consegue se separar enquanto sociedade, a gente não consegue negar. A história da luta de classes no Brasil, ela está entremeada por um conjunto de relações. A relação fundamental da Constituição da sociedade brasileira, ela está ligada diretamente à determinação religiosa. A determinação religiosa, ela consegue ser o elemento fundante desta sociedade. Não à toa, a Companhia de Jesus, sua catequização quanto aos povos originários do Brasil, os povos indígenas, para um termo não tão próprio, né? A história dessa sociedade, ela está marcada necessariamente pela intervenção religiosa, pelas cruzadas não declaradas, pelos bandeirantes, quer dizer, pela produção desse epistemicídio em relação aos povos originários, em consequência à domesticação, né, do povo cativo tirado de África. Não é estranho que o fator religioso ele chegue tão fortemente para a gente. A história da luta de classes no Brasil, na periferia do capitalismo, está enredada por fatos, versos e versões do dominador sobre o dominado. Ainda que a gente fale em modernidade, a gente está falando exatamente disso, né? E é simbólico que dois fenômenos se cruzem, né? Nesse caso, o neoconservadorismo, o militarismo e essa perspectiva de guerra santa que está entrelaçada no fato que aconteceu ontem em Brasília. Nunca é demais lembrar. Os setores católicos ultraconservadores estavam presentes na formação do poder que se deu durante a ditadura militar. O poder que se deu na ditadura militar criou fragmentos e frações políticas determinantes para a nova república. Não à toa, os políticos transicionaram da Arena para o PFL e muitos daqueles que estavam na ditadura militar continuam conosco. Mas por que remontar isso? Existia uma outra face do regime militar, aquilo que o Jorge Averrutia chama, né, na Tutela dos Sabres, de que ele diz que o nosso Pinto Ferreira, na Constituição de 38, foi o Jarro de Passarinho. Existiam frações e frações de militares, quase todos eles neoconservadores, né? Alguns terroristas, inclusive um deles motivador desse grande fato que aconteceu ontem, Jair Bolsonaro que desenhou croquis para colocar bombas na Academia Militar das Agulhas Negras, na Escola de Formação do Estado-Maior do Exército e na represa do Rio Guandu. Jair Bolsonaro, que como terrorista que o é, teve uma sentença no seu Conselho de Justificação que pedia sua perda de posto patente no Exército. O Tribunal Superior Militar reformou a decisão que expulsaria Jair Bolsonaro do Exército Brasileiro. Isso está escrito por Luiz McLuff, né? A história de Jair Bolsonaro na caserna. Jair Bolsonaro apresentou o golpe dentro do golpe, representado pela figura de General Heleno na época do governo Médici. Essa turma foi responsável, por produzir ideólogos que levaram Bolsonaro a tal, também foram responsáveis por ataques terroristas à Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio de Janeiro, ao ataque ao Rio Centro. E esse sentimento ele volta à tona, né, de construção de terrorismos e terroristas. Esse ponto me servindo do nome Closudo, a determinação do léxico de quem domina fala quem é terrorista e quem não é. Isso é um problema na realidade brasileira. Mas eis a questão. O fato acontecido ontem no STF, ele é muito simbólico, porque ele basicamente delimita
porque do encontro com esse sentimento, com esse ressentimento em relação ao fim da ditadura militar, associado aos setores neoconservadores do cristianismo no Brasil, associado também ao neopentecostalismo, associado à teologia do domínio, que o João César de Castro Rocha tanto fala nos últimos tempos. Essa associação entre esse pensamento milico com esse neoconservadorismo, ele é fatal para a nossa sociedade. E é estranho, né, que uma sociedade como a nossa não reconheça, por exemplo, essa perspectiva de guerra santa no que aconteceu ontem. E essa mesma sociedade que não se compreende quando, por exemplo, ela seletivamente condena ataques de jihad, né, como aconteceu em 2015 lá no Charlie Hebdo. E a gente nem se dá conta de que a guerra santa está sendo tocada no Brasil nesse momento pelos neoconservadores, né? Então, assim, o que aconteceu ontem pode não ter sentido a gente que está acompanhando de fora, que está vendo minimamente como um agente externo. Mas a perspectiva é de que o bolsonarismo se consolide de fato como uma prática política nociva à democracia no Brasil. Certo disso, é dever do Estado brasileiro, é dever das instituições brasileiras começar a punir, não anistiar e condenar sumariamente Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro representa o que há de pior na política brasileira. Ele incentiva descaradamente, como já incentivou no dia 12 de dezembro e dia 24 de dezembro, ataques, né, em Brasília. Ele incentivou o 8 de janeiro. E ele incentivou um ataque terrorista no dia de ontem no Supremo Tribunal Federal, que tinha como alvo o ministro Alexandre de Moraes. Não puni-lo, mais uma vez, é dar corda a um fascista despudorado. Tio, o feitor do atentado de ontem, é só mais uma vítima de Bolsonaro.